Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia, que hoje está te convidando para uma reflexão sobre as extensões do modelo padrão. Você já ouviu falar disso? E do modelo padrão, você já ouviu falar? Nós já gravamos um vídeo sobre isso. Vamos recordar. O modelo padrão é o desenvolvimento da física de partículas ocorrido no século XX, na década de 1970. Em que se baseia o modelo padrão? Na evolução da física quântica e da mecânica quântica do início do século XX. E também em que mais? No advento e na evolução dos aceleradores de partículas, esses dispositivos que aceleram partículas subatômicas em altos níveis de energia, colocando-os em rotas de colisão. Assim, a física de partículas se desenvolveu lá no século XX, descobrindo várias partículas que ainda não se tinha nenhuma ideia da existência delas. Mas a física de partículas, além de desenvolver o modelo padrão, descobrindo novas partículas, ela conquistou uma outra evolução em relação às forças da natureza. Que evolução foi essa? Nós sabemos que as forças da natureza são 4. Nós já falamos disso em outros vídeos. Quais são as 4 forças da natureza? Gravidade, eletromagnetismo, as duas mais antigas, mais familiares, mais conhecidas, e nuclear forte e nuclear fraca, descobertas no século XX, muito pouco conhecidas aí entre a população. A física de partículas fez o quê? Uma unificação entre eletromagnetismo e força nuclear fraca, criando então um conceito de força eletrofraca. Pela física de partículas, então, pelo modelo padrão, nós temos na natureza 3 forças: gravidade, força eletrofraca e força nuclear forte. Isso foi possível graças aos altos níveis de energia que envolvem as partículas subatômicas. Sendo assim, quando surge a década de 1980, surgem também as extensões do modelo padrão. E uma das teorias da extensão do modelo padrão, que são as GUTs, as teorias da grande unificação, vai se perguntar: mas se foi possível uma unificação entre eletromagnetismo e a força fraca, não seria possível também a unificação entre todas as forças não gravitacionais em uma única força? Ou seja, a força nuclear forte também ser unida à força nuclear fraca e ao eletromagnetismo? Isso seria uma evolução? Então é o que defende as teorias da grande unificação. Seria uma evolução, mas ainda não seria o ideal. O que seria o ideal? Uma teoria superunificada da natureza. O que envolveria uma teoria superunificada da natureza? Ela envolveria também a introdução da gravidade às forças não gravitacionais. Seria possível uma teoria assim? Seria uma teoria de tudo, então. O Albert Einstein gastou os últimos anos da sua vida tentando elaborar essa teoria de tudo. Ele conseguiu? Não. Morreu sem realizar o seu sonho. Não obteve sucesso no seu empreendimento. Mas isso foi retomado na década de 1980. A teoria das cordas é essa tentativa de unificação das forças da natureza em uma única força. É a teoria de tudo. Ela passou por uma primeira evolução na década de 1980 e por uma segunda evolução na década de 1990. Nessas evoluções surgiram 5 teorias das cordas diferentes. Então houve aí mais ou menos um baque entre elas, houve uma certa discordância entre elas, precisaria de uma unificação dessas teorias das cordas. Essa unificação surgiu através da teoria M. A teoria M corrigiu as discordâncias que estavam surgindo entre essas teorias das cordas
e se tornou a expressão mais atual da teoria das cordas. O que significa o M? Não se sabe com precisão. Alguns dizem que o M é magia, outros dizem que é mistério, outros dizem que é mestra, né, de teoria mestra, mas não se sabe com certeza. O seu autor nunca disse o que o M significava de fato. Mas o que ficou, né, com certeza definido é que a teoria M foi a expressão mais significativa e mais atual da teoria das cordas. Além disso, surgiu aí a supersimetria, que é uma teoria que diz que os bósons e os férmions têm companheiros supersimétricos. Um bóson tem um férmion supersimétrico e um férmion tem um bóson supersimétrico como companheiro. É uma teoria, né, que surgiu também como extensão do modelo padrão. E a união da supersimetria à teoria das cordas elaborou aí a teoria das supercordas. Então, muitas vezes a gente vê falar teoria das cordas e teoria das supercordas. Isso causa aí uma certa, né, uma certa confusão, né? A gente pensa, é o que? É a teoria das cordas ou é a teoria das supercordas? Que negócio é esse? Às vezes eu ouço falar teoria das cordas, às vezes eu ouço falar supercordas. Afinal de contas, é cordas ou é supercordas? Depende. Se eu for considerar a supersimetria, é a teoria das supercordas. Se eu não for considerar a supersimetria, é a teoria das cordas. Tá ok? Agora, o fato é que essas teorias da extensão do modelo padrão, elas ainda não têm comprovação experimental. Elas estão apenas no nível da física teórica. E quando é que elas vão ter comprovação experimental? Nós não sabemos quando vão ter ou se vão ter. Né? A esperança é o quê? É o LHC, o grande colisor de hadrons lá do CERN. Ele vai passar por uma inovação tecnológica na próxima década. Se essa inovação tecnológica pela qual ele passar for suficiente para trazer a comprovação experimental das extensões do modelo padrão, então a física também vai passar por uma nova inovação. Se não for suficiente, nós temos que esperar, né, uma nova inovação tecnológica que leve à comprovação experimental do modelo padrão, que a gente não sabe quando que vai ser ou se vai acontecer. O certo é que a atividade científica é uma atividade que exige paciência, que exige muita perseverança. Em nossos próximos vídeos, nós vamos falar mais detalhadamente de cada uma dessas teorias da extensão do modelo padrão. Se você gostou, marque um like aí pra gente. Muito obrigado pela sua companhia. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.